Aqui para aparecer as fotos, né? Oi, Nicole, tudo bom? Oi, Alana, tudo bom? Boa noite. Gente, eu vou esperar só mais um minutinho, tá bom? E aí o pessoal vai pedindo para entrar aí ao longo da aula, tá joia? Oi, Thaísa, boa noite, tudo bom? Gente, vamos lá então, né? Oi, Laís, bem-vinda, boa noite. Gente, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela, tranquilo? Sim, né? Beleza, perfeito. Então, gente, vamos lá. Hoje a gente vai estar dando início, né, às aulas específicas para o vestibular da Uniceub, né, para medicina. E aí, assim, como vocês sabem, né, a banca mudou, né? Não é mais essa FAT, né? Agora vai ser a VUNESP, certo? E tem pouco tempo que isso aconteceu, né? A gente sabe que o CEUB ele já tinha passado por uma transição antes, né? Quem já faz vestibular da Uniceub já tem um tempo sabe que antes era o CESP, né? Daí mudou para essa FAT, ficou um tempo assim, daí trocou agora novamente, né? E lembrar que a VUNESP é uma banca, é a primeira banca de vestibular do Brasil, né? E assim, a VUNESP é a primeira banca de vestibular que surgiu aqui no Brasil, né? Isso veio com a necessidade que foram crescendo as faculdades de medicina aqui no Brasil. E antigamente, não sei se vocês sabem, né? O ingresso na faculdade de medicina era por meio de títulos, né? Tipo famílias e tal. E aí, como foram crescendo, a primeira faculdade de medicina aqui no Brasil foi na Bahia, né? Tem como até visitar lá hoje em dia, assim, né? O pessoal que já foi lá, sabe? E aí, assim, foi crescendo, né? Eu lembro que depois de um tempo cresceu, virou mais 5 faculdades, depois chegou a ser 8. E aí, quando chegou a mais ou menos 16, né? Já tinha em São Paulo, já tinha no Rio. Eles tinham que regularizar e abrir para todo mundo ingressar, né? E aí foi quando surgiu a FUNESP, né? Então ela é uma banca bem sólida, né? A gente tem um vasto banco de questões delas, né? E aí, o foco ao longo desse tempo até a Uniceub, né, vai ser fazer, obviamente, várias provas desse ano, né, e dos anos anteriores da VUNESP, né, que são mais próximas à Uniceub. Mas hoje, né, hoje nas próximas aulas, eu queria que a gente fizesse algumas questões da banca antiga, certo? Por quê? Porque, apesar da... Deixa eu fechar aqui. Apesar da banca ser a VUNESP, o Uniceub, ele faz uma licitação, eu expliquei isso para o pessoal da Unicerrado, né? As faculdades, elas fazem licitações para as bancas, só que elas exigem um padrão.
E aí vocês viram que o padrão de questão, né, também é de múltipla escolha, continuou sendo, não ficou igual antigamente era, que era o CESP, né? E aí, assim, é importante a gente ver essas provas anteriores também da FAT, também é importante a gente ver as provas do CESP, pela questão do conteúdo que o Uniceub exige da banca, que o aluno ele precisa saber para estar entrando. Isso não mudou, beleza? O jeito da prova mudou, mas o conteúdo ele continua sendo o mesmo. E como vocês sabem, né, o conteúdo dessas provas, né, Uniceub, Católica, né, a Unirv também, a Unicerrado, eles têm uma base bem forte, né, em algumas matérias, né? Chega a ser até um pouco bem mais difícil do que o Enem, por exemplo, certo? E aí é interessante a gente estar focando nisso, né? Porque às vezes a gente estuda bastante para a questão do Enem, né? Perfeito, então. Oi, Thay, bem-vinda. Tudo bom? Então a gente pode começar agora, né? Ó, a figura apresenta a fase terrestre do ciclo do nitrogênio, com estimativas das quantidades de átomos de nitrogênio armazenadas e transferidas anualmente em trilhões de gramas. Então, gente, vamos lá, né? Pensou em ciclo do nitrogênio, tem que vir à mente de vocês uma bactéria muito importante. Qual bactéria que eu estou falando? Quando eu penso em ciclo do nitrogênio. Ela fica em qual planta e em qual parte da planta? As bactérias nitrificantes, né, galera? Das raízes das plantas leguminosas, né? Então, lembrar disso aí. Essas bactérias, elas são os únicos seres vivos capazes de pegar o nitrogênio, né, gasoso e converter em óxido de nitrogênio, né? Óxidos. Perfeito? Então, aqui a gente consegue observar alguns dados aqui, ó. Vamos lá. A atmosfera aqui e tal. E aí parte está indo para a atmosfera. Fixação industrial, né? Atividades antrópicas, né? O carro, né? A questão do desenvolvimento industrial do ser humano. A fixação biológica nas raízes, que eu estava falando para vocês das bactérias. Certo? Erosão do solo, escoamento superficial de fluidos no rio. Beleza. E aqui a desnitrificação, né? Então, lembrar, galera, não sei se vocês lembram, quando o nitrogênio ele fixa ao solo, né, a gente faz um processo de nitração e nitrificação, né? E aí, quando ele volta a ser gasoso e é devolvido para a atmosfera, a gente desnitrifica, né? Então, vocês conseguem ver que a gente tem aqui nitrificações e desnitrificações, tá? Esse ciclo tem sido alvo de precauções crescentes por parte dos ambientalistas, principalmente devido ao uso crescente de fertilizantes agrícolas sintetizados pela humanidade, dado que... Gente, outro dado também importante que vocês têm que acender aquela luzinha, né? Então, vamos lá. Nessa questão aqui, como é que vocês pensariam ou como vocês deveriam pensar, né, na hora da prova, tá? O estudante, galera, que consegue ser aprovado no vestibular desse de medicina, né, ele, além de saber o conteúdo, ele é uma pessoa treinada para fazer a prova. Então, ele entende alguns gatilhos ali que ajudam ele a resolver de forma mais correta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, numa questão dessa, galera, falou de ciclo do nitrogênio, tem que bater a luzinha das bactérias, tá? E também tem que bater a luzinha da questão, como ele falou aqui, né? Quando eu vi essa parte aqui de fluidos indo para o rio, né? A gente lembra de quê? Fertilizantes. E aí os fertilizantes, por que fertilizantes? O que tem a ver, prof? Porque os fertilizantes eles são a base de 3 elementos químicos importantes, né? Que são qual? O nitrogênio, que ele já falou, né? O fósforo e o potássio. Então lembrar, tá? NPK, perfeito? Eles são os 3 elementos principais. Claro que a gente também vai ter outros elementos, beleza? E aí vem uma coisa interessante também que vocês têm que entender, que tá subentendido aqui e às vezes nem vai nem cobrar, né? Mas é importante vocês saberem isso, ó. Pensa só, os fertilizantes NPK, né? Esses elementos aqui, galera, ó, nitrogênio, o fósforo, ok. Mas nitrogênio, principalmente nitrogênio e potássio, eles são elementos mais o quê? Mais ácidos ou mais básicos? São elementos mais básicos, tá? O potássio, beleza, vai, ele é meio ácido mesmo, porque ele é bem eletronegativo, né? Mas o nitrogênio, não sei se vocês lembram, né? Lá na química orgânica, o nitrogênio, ele é uma espécie mais básica, né? E aí a gente vê os compostos de óxidos, né? Então, por exemplo, compostos óxidos.
né? Ácido carboxílico, álcool, né? Cetonas, aldeído. Isso tudo na orgânica é o quê? São ácidos, tá? Então lembrar, gente. Ácido carboxílico, álcool, né? Cetona, aldeído, isso é tudo ácido. Agora, por exemplo, amina, amida, né? Compostos nitrogenados, eles são bases, tá? Então, esses fertilizantes, lembrar, esses fertilizantes agrícolas, eles são bases. E lembrar, galera, que as raízes, elas são meio básicas mesmo, sabia? Até os alimentos que a gente consome, eles são meio básicos. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Cebola. Cebola, alho. Todo mundo pensa que cebola e alho é ácido, né? Pela questão do gosto e tudo mais. Mas eles são bases, certo? São bases. E até, que é interessante, né? Às vezes a gente tá na cozinha, né? Quem nunca ficou, né, com aquele cheiro, uma semana, né, de alho no dedo, né? Se sobrar para você cortar o alho e a cebola, você já sabe que já fica com aquele cheiro no dedo, né? E aí, como é que tira esse odor, galera? Olha, é só você pegar um pouquinho de vinagre ou um pouquinho de limão, assim, espremer e deixar o dedo lá um pouco descansando, né? Dá uma diluída assim na água, deixa um pouco o dedo descansando. Por quê? Esse cheiro, né? Esses odores, principalmente, né? Por exemplo, odor de peixe, odores também de mamíferos, né? Por exemplo, o famoso CC, né? O chulé, né? Esses odores, eles são odores básicos, tá? Então, eles são neutralizados por meio de ácidos. O mesmo para a cebola, o mesmo para o alho, eles são o quê? Básicos. Então, como é que a gente neutraliza esse odor, que é básico? Com um ácido, perfeito? Lembra daquela questão da reação de neutralização. E aí isso vem caindo, sempre cai em vários vestibulares, né? A questão de você neutralizar odores com isso, né? Ah, o menino lá tá com chulé e tal, ah, passa limão, ou mesmo pro CC, né? E aí esses odores, eles são neutralizados por meio de ácidos. A geladeira tá fedendo porque deixou um peixe lá descongelando. Beleza, a mesma coisa, tá? E aqui no solo a mesma coisa. E aí vale lembrar, galera, que alho, cebola, né, batata, todos esses compostos que vêm da terra, eles são meio básicos. Claro que em graus diferentes, né, de pH, mas todos eles são básicos. Então lembrar disso aí, justamente por causa dos fertilizantes, por causa do meio, né, as raízes de leguminosas, elas fazem nitrificação, e o nitrogênio é bem básico, tá? E aí outra coisa também interessante, né, por que, que o cheiro do alho, o cheiro da cebola fica no dedo, né? Porque esses odores, eles são, além de serem orgânicos, né, meio básicos, meio orgânicos, eles são apolares. E aí, como ele é apolar, ele tem uma alta afinidade com o seu dedo, que também é apolar, né? Com a sua pele. Então, odores, eles fixam na pele, justamente porque o odor, né, o gambá, por exemplo, né? Não sei se vocês já tiveram essa infelicidade de ser atacado por um gambá, mas o gambá, ele vai lá, aquele odor do gambá, ele também impregna na pele justamente pela questão de ser apolar também. Beleza? Oi, Mirella, tudo bom? E aí, vamos lá, né? Responder, né? Antes disso, galera, deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês. Importante. Olha lá, ó. Só para fixar tudo isso que eu falei, tá? Gosto desse aqui do coelhinho. Eis aqui o ciclo do nitrogênio. Então, como eu estava falando para vocês, ó, tem que ter uma planta leguminosa, certo? Essa planta leguminosa, lá na raiz dela, a gente vai ter algumas bactérias que elas são fixadoras de nitrogênio gasoso, que eu estava falando para vocês. Então, elas conseguem captar o nitrogênio do gasoso, do ar, colocar, ou seja, fixar aqui no solo. E aí, quando ele faz isso, né, o que tem no solo além disso? Vamos lá. Ó. Quando essas bactérias fazem essa fixação, a gente vai transformar esse nitrogênio gasoso em amônia, certo? Que é o nosso querido NH4+. E aí a gente, por meio do processo chamado amonificação, óbvio, né? A gente formou a amônia, amonificação. E aí essa amônia NH4, né? Lembrar que ela vai ter um próton a mais aqui de hidrogênio, ela vai sofrer um processo de nitrificação, certo? Como eu estava dizendo para vocês, que são os óxidos de nitrogênio, né? Então, primeiro a nitrificação, formando os nitritos, certo? E depois a nitração, formando o nitrato. Então, nitrificação e nitração, beleza? E aí, essas bactérias também nitrificantes, né? Se tem as nitrificantes, tem as desnitrificantes, que vão pegar esse nitrato e transformar em gás, nitrogênio novamente. Parte desse nitrato também, né?
vai vir de adubo para algumas plantas que não são leguminosas. Outra coisa também que é importante vocês entenderem é que é o seguinte, né? Como as bactérias aqui são as únicas que conseguem fixar o nitrogênio, de fato, né? Os outros animais, eles não têm essa facilidade. Então, plantas, né? Animais de todas as espécies têm excretas por base de nitrogênio. Por exemplo, nós, né, seres humanos, a gente tem uma excreta por meio da ureia, né? Que é um derivado da amônia, perfeito? Que é também um composto nitrogenado. Então tá aqui o coelhinho, né? O coelhinho tá aqui fazendo um xixizinho, um cocôzinho aqui, e aí essas excretas nitrogenadas vão cair no solo, certo? E aí elas vão estar sendo depois transformadas por meio de fungos e bactérias, né, decompositoras, em amônia. Então, como é que essa amônia pode vir a ter na Terra, né? Ou por meio da decomposição, né, de seres vivos, que vai ser transformada em amônia por meio de fungos e bactérias decompositoras, ou se você tiver uma plantação com plantas leguminosas, essas bactérias leguminosas, na raiz da planta leguminosa, vai fixar o nitrogênio da atmosfera no solo, perfeito? E lembrar desses três passos, tá? Amonificação, nitrificação, nitração e depois desnitrificação, perfeito? E lembrar de outra coisa também importante, né? Nitrito, né, é NO2, e nitrato é NO3, né? Lembra da questão dos ácidos, né? Esse aqui, por exemplo, ele pode, o átomo, né, ele vira íon, né? Então ele pode formar o ácido nítrico, esse aqui é o ácido nitroso, né? Então, nitrito, O2, nitrato, NO3, tá? Vamos lá. Vou deixar aqui. E vamos lá. Letra A. A quantidade anualmente fixada de gás nitrogênio, N2, né, na forma de amônio, NH4, ultrapassa a que é anualmente liberada na atmosfera na forma de nitrato, NO3. Então, esses dados eles são interpretados aqui na tabela, olha só. Tá vendo aqui, ó, ele pergunta, ó, a questão. O amônio, cadê? Vamos procurar ali, ó. O amônio ele vem por meio da fixação, né, galerinha? Então, o amônio ele vai ser fixado no solo. E o nitrato, né? Lembra que o nitrato depois ele sofre o quê? Desnitrificação e vai para a atmosfera, né? Aí olha só, a quantidade anualmente fixada de gás nitrogênio por forma de amônio ultrapassa a que é anualmente liberada na atmosfera. Na verdade, é ao contrário, né? Eu tinha percebido aqui, ó. A gente vai ter aqui um valor menor ou igual a 200, então ficou meio que incerto, né? Então não dá para a gente afirmar, mas a gente afirma aqui que a fixação de amônio ó, é de 140. Então, como a desentrificação, que tem a ver com NO3, né? Lembrar disso aí. E aqui tem a ver com NH4, né? Então, quando a gente faz a desentrificação, aqui pode ser igual a 200, então vai descompensar, né? Então torna esse item aqui falso. Beleza? Vamos ver a B, ó. A quantidade total de nitrogênio nas formas de nitrato, NO3, nitrito, NO2 e amônio, NH4+, e amônio, NH3, tem diminuído no planeta Terra, desde o início da agricultura. Na verdade, galera, esse ciclo, o ciclo é um ciclo. Então não diminuiu, nem aumentou, nem nada. Continua sendo o mesmo, na real. Entendeu? O nitrogênio no mundo, ele continua sendo o mesmo. Tudo é uma questão de onde ele está localizado ou onde ele está concentrado. Tá? Então não tem nada a ver, não diminui no planeta. Tá? E aí, na verdade, a liberação desses óxidos na atmosfera aumentou. Né? E principalmente depois do início da agricultura, né? Que a gente vai usar vários fertilizantes. Né? Vamos lá. Os fertilizantes estimulam o crescimento das plantas terrestres, que, com isso, liberam maiores quantidades de amônia, NH3, fixada por bactérias do gênero Rhizobium. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio, galera, são essas tal de Rhizobiums aí, tá? Então, lembrar disso aí, tá? As bactérias Rhizobium, então, elas têm essa capacidade de fazer essa fixação nas raízes das plantas leguminosas. Só que, galera, eu falei para vocês agora, a fixação é da amônia ou é do amônio? NH4.
né? Opa. Perfeito? Lembrar disso aí. Então, por isso que eu estava falando para vocês, galerinha. Ó. Começou a ler a questão. Se acendeu a luz na mente de vocês daquele ciclo do nitrogênio, ó, isso aqui tem que vir à mente de vocês na hora. Ó. Pá, veio à mente de vocês, vocês vão matar a questão. Tá? Então, começou a ler ali, se isso aqui veio à mente de vocês, vocês vão conseguir acertar, vocês vão se dar bem. Tá? Então, professor, como é que a gente começa a ter esses gatilhos? Galera, é prática. Tá? Tudo é prática. Então, quanto mais provas vocês fizerem, quanto mais questões vocês fizerem, claro que é importante vocês terem uma teoria legal antes, tá? Então, eu sempre indico para vocês, pô, tenham uma boa base, né? Leiam o livro, leiam a apostila, assistam às aulas, né? Estudem bastante, dá uma visão geral, assim, todo o conteúdo do vestibular, aí depois faz só questão, velho, só questão, só questão, só questão, só questão, e fica craque em fazer prova, beleza? Isso ajuda muito a encurtar o tempo de vocês no vestibular, vocês vão perceber isso aí. E sempre revisar em cima de provas, né? Então você pega uma questão dessa aqui, ó, você vê o tanto de coisa que dá para explorar. Ó. Dá para explorar fertilizante, dá para explorar biologia, dá para explorar química, dá para explorar o ciclo do nitrogênio. Pô, tem um monte de coisa que dá para ver em uma questão só. Não necessariamente ele não está falando disso aqui, mas a gente pode tá relembrando de vários assuntos aqui, ó. Também a questão da fixação por relâmpagos tem isso, né? Por que, professor, tem isso? Você imagina, pô, a atmosfera, ela tem 70% de nitrogênio no ar. Você imagina, caramba, é muito, pô. O oxigênio que a gente respira, então, não é nem 30%. Exatamente. Então, olha só, um raio, às vezes, um relâmpago, né, na verdade, ele vai ter uma descarga elétrica muito grande, então é muita energia. E aí, como é muita energia, olha só o que acontece. Esse nitrogênio ele consegue mudar a sua forma química e acaba se fixando. Mas, obviamente, é uma parte bem pequena. Tá? E aí, vamos continuar aqui os itens. Ó. D. O fluxo de fixação industrial do gás nitrogênio na forma de amônia é maior que a metade do fluxo bacteriano de fixação do nitrogênio NO2 em forma de amônio. Então vamos ver lá. Ó. A gente já tinha analisado, né, que estava baixo mesmo a fixação, né? Aqui está o 140, né? Provavelmente, galera, a fixação aqui está baixa porque essa árvore aqui ela não é leguminosa, tá? Tem esse detalhe aqui, ó, tá fixando pouco porque ela não é leguminosa, né? Se a gente consegue ver aqui com um angiosperma de outro tipo. E aí aqui ele compara a questão da fixação que está pouca com a fixação industrial do gasoso em forma de amônia. Então vamos ver a fixação industrial, olha só. Fixação industrial está 100. É maior. No fluxo industrial de nitrogênio H3 é maior que a metade do fluxo bacteriano que fixa o gás nitrogênio H2 na forma de amônio. Maior que a metade do fluxo. Vamos ver se tem outro aqui. Não, né? A fixação biológica é melhor, é maior, né? Vamos ver aqui. O fluxo de fixação industrial do gás nitrogênio N2 na forma de amônia, NH3, é maior que a metade do fluxo bacteriano de fixação do gás nitrogênio em forma de amônia. Então, vamos ver aqui. Ó. Poluição atmosférica provocada pelas atividades antrópicas na forma de dióxido de nitrogênio, NO2, tem contribuído aproximadamente 20% na fixação industrial do gás nitrogênio. Então vamos olhar aqui as questões antrópicas. Atividade antrópica, 20, né? Poluição atmosférica provocada pelas atividades antrópicas na forma de dióxido de nitrogênio. Perfeito. Tem contribuído em aproximadamente 20% da fixação industrial dos gases de nitrogênio. Sim. Então, como vocês conseguem ver, a fixação industrial é 100, a liberação antrópica é 20, então 20%. Beleza. E aí, isso vem uma questão importante, viu, galera? O que ele está falando de questão antrópica aqui pra gente? O que tem a ver? Porque, galera, a poluição, ela é o quê? Óxido de nitrogênio, né? Quais são os gases de efeito estufa? Né? Os principais. CO2, NO2, né? O CFC, beleza? O CH4. Lembrar que esses são os caras do... Então, a atividade antrópica ela também aumenta o efeito estufa. Perfeito? Questãozinha aqui, letra E.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá de boas? Vamos lá, então. Só tomar um gole de água aqui. Beleza. 2. Os avanços em biologia molecular têm permitido o desenvolvimento de vacinas mais seguras, contribuídas não por patógenos atenuados, mas apenas por proteínas codificadas de genes clonados em larga escala. Em linhas gerais, o protocolo para a produção desse tipo de vacina depende sequencialmente das etapas D. Então, galera, vacina é uma parada massa, né, de cair, ainda mais esse ano, né? Vacina tá aí no auge, beleza? E aí, assim, vamos pensar, pô, como é que acontece uma produção de vacina, né? Para a gente entender como acontece essa produção, vale entender antes como é que acontece a sua imunização. Então, vamos dar uma revisadinha nisso aí rapidinho? Vamos lá. Quem é que faz a imunização, galera? Os linfócitos, tá? Então, vamos lá. Produção. Deixa eu ver se eu acho o desenho aqui. Isso, ó, peraí. Vou botar assim. Pronto, perfeito. Ó. Então acontece mais ou menos assim, galera. Vocês estão lá de boa, né? Aí vocês vão ter um contato com o antígeno, tá? Primeiro de tudo, o que vai acontecer, tá? O seu corpo, ele vai pegar esse antígeno e quem vai entender que esse antígeno está presente é o macrófago. Péssimo esse desenho. Bem vermelho aqui, né? Caramba. Pronto. Então, por exemplo, ó, tá lá no corpo de vocês. Vou pegar o quadro aqui, fica mais fácil, né? Então, assim, ó, vocês estão lá de boa. Entra um antígeno no corpo de vocês. Certo? E aí, assim, ó, primeiro a gente vai ter um macrófago que vai identificar esse antígeno e vai, obviamente, o quê? Fagocitar ele, tá? Fagocitar. E aí, nessa, esse macrófago, ele vai tentar resolver o problema, tá? Ele vai tentar resolver. Lembrar que o macrófago, galera, ele era um monócito, é a mesma coisa, tá? Monócito e macrófago são a mesma coisa, tá? Se vocês verem. Qual que é a diferença, prof? Macrófago, tá? Ele geralmente está em tecidos. E monócito ele está no sangue, tá? Só essa é a diferença. Então, esse monócito ele vira um macrófago, beleza? Quando ele sai do sangue e vai para o tecido. Esse antígeno ele está lá de boas. Ok, o macrófago vai fagocitar. E aí nessa, ele vai tentar resolver. Se ele não conseguir resolver, esse macrófago ele vai apresentar esse antígeno para o linfócito. Tá? Ele apresenta, e aí o que vai acontecer? Principalmente o linfócito B, tá? Esse linfócito B, quando ele recebe esse antígeno, tá? Ele vai gerar uma reação em cadeia para a produção de linfócitos
T, certo? E esses linfócitos T, eles vão ter uma resposta mais específica. Então, vamos lembrar disso aqui, tá? Ó, os macrófagos, eles são da defesa primária, certo? O linfócito B e o linfócito T, eles têm uma defesa o quê? Específica. Tá? Então, lembrar dessa palavra especificidade, tá? Porque os linfócitos T, eles vão ser responsáveis pela produção dos famosos, né? Anticorpos. Vamos comer melhorzinho. Os anticorpos. E aí vem aquela, né, que a gente vive ouvindo falar aí, né, os testes do Covid, né? E aí, não sei se vocês sabem, mas esses anticorpos, eles têm um nome, né? A gente chama eles de imunoglobulinas. E aí, essas imunoglobulinas, existe a imunoglobulina G, existe a imunoglobulina A, e a gente chama elas de quê, carinhosamente? É o famoso IgG, né? IgA, que a gente vive tanto falar aí, né? Então, esses são anticorpos, tá, galera? E aí, o que esses anticorpos fazem? Eles foram produzidos, galera, em várias cadeias, tá? A gente tem cadeias de produção desses anticorpos, sempre deixando cada vez mais específico, tá? Então, cada cadeia que a gente, cada produção nova que a gente cria de anticorpos, a gente vai fazer uma nova leva, sempre, deixa eu mostrar para vocês assim, sempre mais específico, ó. Então, aqui, ó. Conseguem ver o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu desenhei um triângulo. Esse triângulo aqui, ele consegue impedir esse antígeno, que são essas bolinhas? Ele meio que consegue, ó. Ele encaixa aqui, ok. Mas é mais específico nesse redondinho. Né? Então, esse redondinho ele encaixa melhorzinho. Então, a gente sempre vai estar fazendo uma onda, uma primeira onda e uma segunda onda da produção desses anticorpos. Beleza? Ok? E aqui, ó, outras coisas, a mesma coisa. Ó. O linfócito B, então, ele vai ter o contato com esse micro-organismo que veio lá do macrófago, tá? E ele vai começar a fazer uma produção mais um pouco menos específica de anticorpos, tá? Depois, ele vai estimular esses linfócitos B que vão ter esse contato com o antígeno, eles vão estimular a produção de linfócito T, tá? E esses linfócitos T, eles vão aumentar a produção desses anticorpos de uma forma mais específica, tá? Aqui, ó. Então, aqui, ó, os antígenos estão lá, os linfócitos B vão surgir, vai começar a criação de memória, e depois a gente vai sempre cada vez mais especificando. Okay? E onde é que isso acontece, professor? A gente tem um sistema linfático, não sei se vocês lembram disso, mas principalmente o nosso sistema linfático, ele tem alguns órgãos que são importantíssimos, né? Que é o baço, por exemplo, que é responsável pela produção de linfócito B. A gente vai ter o timo, né? Que é um linfonodo bem grande que fica aqui no nosso externo, perfeito? Ele tem a produção de linfócito T. E aí temos nossos gânglios, né? Nossos linfonodos, e lá são centros celulares de linfócitos, tá? E aí esses linfócitos são células do sistema linfático, por isso que eles têm esse nome, linfócito, perfeito? Então, produção no baço, produção no timo. E aí, esses processos eles vão acontecer no meio dos vasos linfáticos, perfeito? Essas produções específicas. E aí, depois a gente faz essa revisãozinha, né? Como é que acontece a produção da vacina? Tá? A vacina vai ser um processo, né? No qual a gente vai tentar, né? Forçar esse processo a acontecer. Então, na vacina, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse antígeno, só que esse antígeno a gente vai deixar ele um pouco mais fraco, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Então, a gente pega aquele antígeno, por exemplo, né?
E a gente... Então, fingir que isso aqui é autismo. Então, a gente pega, retira o que é mal nele, e aí enfraquece, certo? E aí, quando a gente pega isso aqui e injeta na pessoa, né, o que vai acontecer? A gente vai ter toda essa cadeia sendo estimulada, só que sem o material genético capaz de danificar o seu organismo. Então a gente vai ter toda essa cascata acontecendo. E aí, no final das contas, quando a gente faz tudo isso aqui, a gente vai ter também uma produção de células de memória. Tá? Lembra que a gente estava até falando lá, né? Tá? Então já tem a produção de células de memória. Justamente porque depois que você passa por todo esse processo, você fica imune àquele tipo de material genético. E aí fiquem ligados em relação a isso, galera. Por exemplo, olha só. Deixa eu voltar para o chat aqui. Olha só, gente, imagina. A gente tem ali, por exemplo, o HPV. HPV. Sabe a vacina de HPV, meninas? A vacina de HPV, ela tem 4 genes que causam alguma patologia para a mulher. Lembrando que o vírus HPV, ele tem vários materiais genéticos diferentes. Então, existem vários genes que já descobertos desse vírus. Porém, desses vários genes, a gente sabe que 4 são responsáveis por doenças que prejudicam a saúde e o bem-estar do ser humano. Dois desses genes, né, dois desses genes são responsáveis pela questão do condiloma, né, que é a famosa verruga. Então, a verruga do HPV, ela vem por meio de 2 genes que codificam essa verruga, tá? Que a gente chama de condiloma. E aí, os outros 2 genes que também causam doença, eles causam câncer de colo de útero, perfeito? Então, 2 genes causam apenas a verruga e 2 genes causam o câncer de colo de útero. A mulher ela pode se infectar só com a verruga, ela pode se infectar só com o do CA, né? Ou ela pode se infectar com os dois, ou às vezes com nenhum, né? Tomara que nenhum. Né? Por quê? A gente já começa a fazer, por exemplo, a vacinação de HPV em meninas a partir de 9 anos, né? Justamente porque a gente sabe que estatisticamente, a partir dos 9, 10, 11, é quando, estatisticamente, galera, começa a vida sexual, né? Então é bom tomar antes, né? E aí, assim, HPV, beleza. Outro exemplo, questão da dengue, né? A dengue, né, também são vários tipos de dengue, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Às vezes você pode pegar dengue, uma dengue mais de boa, ou às vezes você pode pegar uma dengue tipo hemorrágica. São genes codificantes diferentes. Então existem 4 genes codificantes da dengue também, tá? Mas agora, por exemplo, a varicela, né? Que é a catapora, que o pessoal fala. Ela é o quê? Ela é um gene só que causa a catapora, causa a varicela. Né? Então, você pega uma vez e fica imune. Perfeito? Outro exemplo, a vacina da gripe, né? Todo ano a gente tem que tomar a vacina da gripe, por quê? O vírus da gripe é um vírus bem mutável, né? E aí a gente fica meio que naquela, porque a, como ele é bem mutável, né? A gente não sabe se vai precisar ficar fazendo várias vacinas para Covid, provavelmente vai, né? E vai colocar junto com a da gripe, né? Então, esses vírus que são da gripe, eles vêm muito rápido, eles têm um contágio fácil, né? Vírus em geral, galera, lembrem disso, tá? Vírus tem contágio bem maior do que bactéria, perfeito? Lembrem disso aí. E aí, vamos lá, vamos resolver essa questão. Só tomar água aqui, gente, rapidinho. Então, em linhas gerais, o protocolo para a produção desse tipo de vacina depende do sequenciamento das etapas dele. Que tipo de vacina, né? Ó, os avanços em biologia molecular têm permitido o desenvolvimento de vacinas mais seguras, constituídas não por patógenos atenuados, que é o exemplo que eu dei para vocês agora, mas apenas de proteínas codificadas de genes clonados em larga escala. Então, vamos entender, vamos lembrar como é que acontece, então, se não é esse processo tradicional, é um processo por meio de codificação de proteínas. E aí, vamos lembrar um pouquinho sobre síntese proteica? Beleza? Então, vamos lá em síntese proteica.
Olha só. E uma forma bem resumida mesmo, né? Como é que esse processo acontece? Então tá lá. Tá lá o núcleo, certo? Dentro do núcleo a gente vai ter o quê? O que é o núcleo celular, né, galera? O núcleo celular é constituído de carioteca, perfeito, nucleolo e material genético. Esse material genético, né, ele vai sofrer aqui um desdobramento, perfeito, e esse desdobramento, ele é chamado, após esse desdobramento, a gente vai copiar aqui, né, parte dessa fita. Então, lembrar disso aí. Primeiro a gente vai ter uma desintegração aqui dessas ligações, né, ligações de hidrogênio, perfeito? E essas ligações de hidrogênio, elas são quebradas por meio da helicase, tá? E aí, essa helicase, quando ela quebra isso aqui, a gente vem com um RNA, né, mensageiro, que vai copiar um dos pares da fita. Por que ele pode copiar qualquer um? Porque aqui, né, o DNA, ele é antiparalelo, ou seja, a informação que tem de um lado, ela vai ter o outro também, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma adenina aqui, né, do outro lado a gente sabe que vai ter uma timina. Se tem uma citosina aqui, a gente sabe que do outro lado tem uma guanina. Então, esse RNA mensageiro, ele vai copiar a parte dessa fita, certo? Com o gene codificante de uma proteína. E aí a gente pega esse processo, né, e a gente chama de quê? Se a gente copiou, a gente fez uma transcrição, certo? E aí esse RNA mensageiro, ele vai, né, ser levado até o ribossomo que está no citoplasma, né, ou no retículo endoplasmático rugoso, ou no citoplasma. Aí ele vai ser o quê? Traduzido. Então, lembrar, ó, a gente vai transcrever, depois vai traduzir. Então, transcrição, tradução. E na tradução, vai lembrar o seguinte, né? Cada pontinho desse amarelo aqui, né? A gente vai chamar de base nitrogenada, né? Que é um composto do ácido nucleico, né? E cada base nitrogenada dessa, a gente sabe que tem um paralelo a ela, né? Então, a cada trinca dessa, codifica-se um aminoácido. Então, por exemplo, a gente lê 3 aminoácidos aqui, que a gente chama de códon, eles vão codificar uma proteína, tá? E quem é que vai trazer essa proteína pra gente? O RNA transportador, tá? Então, não confundir. RNA mensageiro é aquele que leva a mensagem que vem do núcleo para o ribossomo, tá? O RNA transportador é aquele que vai e vem com aminoácidos. Se a gente pensar que isso aqui tudo é uma cozinha, galera, imagina, aqui é o livro de receitas, né? Material genético. Então, o livro de receitas. Então, a gente quer fazer um bolo. Então, para a gente fazer esse bolo, o que a gente faz? A gente vem aqui, copia a página da receita do bolo. Não precisa copiar o livro inteiro de receita. Copia só a página que tem o bolo lá que a gente quer fazer. Aí a gente copia, pega nesse papel, leva para a cozinha. Então, aqui, ó, eu levei para a cozinha, é o quê? Né? O RNA mensageiro, com a receita. E o ribossomo é o cozinheiro. O ribossomo é o cozinheiro, então ele vai lendo a receita e vai fazendo. E aí, o RNA mensageiro, né, que é aquele que vai e vem com os aminoácidos, né? Vamos lembrar que os aminoácidos eles são os ingredientes e esse aqui é o auxiliar de cozinha. Então, o cozinheiro só pede, traz a leucina. Aí ele vai lá, traz a leucina. Agora traz a arginina. Aí vai lá e pega a arginina. E fica nessa, ele vai e vem com os aminoácidos. Até a gente chegar no nosso códon de stop, que é quando a gente para a produção totalmente e a gente forma a proteína. Então, galera, vamos lembrar o seguinte, ó. Um gene, certo? Ele vai ser codificado e aí, quando ele for lido aqui, né, ele for traduzido por um ribossomo, ele vai produzir uma proteína, certo? Na questão aqui, ele está colocando o seguinte, ó. Olha só. Apenas proteínas codificadas de genes clonados. Então, eles pegaram só a proteína, perfeito? Só a proteína que foi codificada por um gene, né, de algum micro-organismo aí. E vamos lá. A extração do DNA do patógeno. Então, como é que essa proteína, vamos pensar. De onde é que veio essa proteína, galera? A gente teve que pegar, então, e fazer todo esse processo aqui, ó. Perfeito? Todo esse processo aqui com o micro-organismo. Então, vamos lá. Extração do DNA do patógeno. Isolamento do gene. Perfeito? Alvo com enzimas de restrição. Produção de DNA recombinante em micro-organismo,
com enzimas de restrição de DNA, ligase, produção dos micro-organismos recombinantes, isolamento da proteína imunizadora, produção de vacina a partir dos antígenos. Não sei, né? Vamos ver as outras. Ó. Extração dos anticorpos do patógeno, fragmentação dos anticorpos com enzimas de restrição, separação dos fragmentos com gel, clonagem dos fragmentos, mais densos micro-organismos isolados, não. É porque qual que é o sentido seria aqui, né? A gente teria que pegar um processo mais ou menos parecido com aquele lá de produção de proteínas, né? Então, purificação do RNA patógeno, estudo com espécie de gênica, expressão gênica, não. Isolamento de pedaços codificados de RNA enriquecido por meio de cultura de micro-organismos recombinantes. Contextos codificantes de RNA isolado de DNA micro-organismos, inertes, produção de vacina. Essa aqui ele está tentando falar sobre o quê, né? Quem é que tem essa produção, né, de RNA que vira depois DNA, né? Que a gente fala que é a transcriptase reversa, né? O HIV, tá? Então, o vírus da AIDS, né, o HIV, ele tem essa capacidade, ele é vírus de RNA, né? Mas aqui a questão não foi específica, né? Indução de crescimento de cultura de patógenos por meio de enzima de DNA polimerase, inoculação de patógenos em equinos, extração do sangue desses equinos por meio da resposta imune. Isso aqui é o método antigo de vacina, né? Então, galera, o que mais se assemelha aqui, né, a tudo isso aqui foi isso aqui. A gente pegou o DNA, né, isola o gene, restringe, né, produção de micro-organismos recombinantes, isoladamente proteína imunizadora, produção de micro-organismos, aquele quis tentar se assemelhar realmente à produção de uma proteína. A questão é que queria que vocês entendessem que essas proteínas foram codificadas. E lembrar, como é que acontece a codificação de proteínas, professor? Pô, lá no ribossomo. E aí vem uma coisa também que é interessante vocês saberem, tá? Olha só. Esse processo aqui está acontecendo no ribossomo, né? Mas ribossomo da onde? Tá? Ele vai acontecer no retículo endoplasmático rugoso. Não vai aparecer aqui no desenho, né? Mas o retículo endoplasmático rugoso, lembra que ele sai direto do núcleo, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ó, ele é logo após a carioteca. O mesmo para o liso, tá? Então, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, olha só. É tudo uma extensão da carioteca, sabiam disso? São organelas membranosas, elas são extensões da carioteca. Então, ó, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, né? Os lisossomos, os peroxissomos, todos eles são organelas membranosas, tá? E aí, por exemplo, se a gente quer fazer uma exportação de proteínas, essas proteínas elas vão ser exportadas, elas vão ser produzidas aonde? No retículo endoplasmático rugoso. Se a proteína ela for de produção interna da célula, então, eu quero fazer uma proteína para botar em algum lugar dentro da célula. Então, ela é feita no ribossomo do citoplasma. Perfeito? Por que isso? Porque o retículo endoplasmático rugoso, ele tem um sistema aqui ligado ao complexo de Golgi, que ele consegue armazenar no complexo de Golgi a proteína produzida no retículo endoplasmático rugoso, e aí a gente consegue exportar, né, essas proteínas para fora, né, em forma de vesículas. Então, essas vesículas, elas partem do complexo de Golgi, né? Então, ele armazena e transporta, né? E aí, aquele negócio da cozinha que eu estava falando para vocês, né? A gente vai produzir isso aqui na cozinha, né? Que é o retículo endoplasmático rugoso, depois armazena e transporta essa proteína para fazer a entrega. Tá joia? E aí, vamos lá, ó. Aqui, ó. Três. A fim de que seja viável, cada tipo de célula possui um limite de tamanho estabelecido pelas respectivas restrições morfológicas, o qual é selecionado de acordo com o ambiente. Há décadas já se reconhece, por exemplo, que as células eucariontes são, em média, bem maiores que as procariontes. Entretanto, em 1997, a equipe coordenada por H.M. Schutz, né, descobriu uma nova série de bactérias na costa da Namíbia, né? E aí,
cujas células podem ter mais de 0,7 milímetros de diâmetro, sendo cerca de 10 vezes maiores do que a célula eucariôtica típica. Então, uma célula eucariôtica bem grande, né? A sinal alternativa que apresenta uma explicação plausível para a existência de uma espécie procarionte com células relativamente tão grandes assim. Bom, vamos pensar. Onde é que começou essa história de células eucariontes, galera? Começou por meio dos protozoários, beleza? Lembrar disso aí. Então, essa história de eucarionte começa por meio dos protozoários, tá? E aí, vamos lá. A menor razão, a área e superfície externa barra volume desse micro-organismo é compensada pelo espessamento da parede celular. Né? Vamos ver se ele colocou alguma coisa aqui importante. Não, né? Pérez da Costa, cujas células podem ter mais de 7 milhões. Menor razão de área e superfície externa barra volume é compensada pelo surgimento do compartilhamento de membranosa interna. Maior razão de área externa barra volume do micro-organismo é aproveitada para aumento da flutuabilidade. Então, aqui, ó, o que explicaria ela ter um diâmetro desse tamanho, né? Vamos pensar. Seria por causa de parede celular? Vamos pensar um pouco. Célula eucariôtica tem, tem afinidade para. Tem parede celular? Geralmente não. Tá? Geralmente não. Geralmente quem tem parede celular, né, é célula eucarionte de vegetal, né? Beleza? Célula eucarionte de vegetal. E células, como é que se diz? De bactérias, né? Que não são eucariontes, perfeito? E aí, seria por causa do surgimento, do compartilhamento da membrana interna? Essa aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Seria por causa da flutuabilidade e deslocamento celular? Seria por causa das vias bioquímicas autotróficas? Ou seria por causa da membrana celular em alguns pontos? Na verdade, galera, esse tamanho dessa célula, né, deve ter acontecido porque essa célula deve ser uma célula primitiva. E essa célula primitiva, ela indica o início de quando as células eucariontes surgiram. Porque de onde é que veio a célula eucarionte? Ela veio por meio de uma aglutinação de uma célula para outra. Por quê? A gente tinha uma célula maior que daria proteção e uma célula menor que teria a capacidade de fazer uma produção de alimentos, de produção de energia, né? Que aí futuramente ela se transformaria na nossa querida mitocôndria, tá? Então a mitocôndria, ela veio de um processo endossimbiótico, tá? Então essa mitocôndria ela veio por meio de um processo de endossimbiose. Então quando a célula faz essa fagocitose, ela aumenta de tamanho naturalmente, porque vai ficar uma coisa dentro da outra, certo? Vamos lembrar disso aí, isso aqui é uma endossimbiose. E aí esse processo ele veio por meio de adaptação e foi o grande sucesso evolutivo dos eucariontes. Foi essa endossimbiose. Perfeito? Então aqui no caso, lembrar disso aí, tá? Se fala de célula eucarionte, vocês têm que lembrar da teoria endossimbiótica e lembrar que isso faz com que a célula aumente de tamanho. Obviamente, galera, hoje em dia a célula não é tão grande assim quanto essa célula primitiva, porque essas células foram se adaptando, foram se modernizando, foram se compactando e sobrevivendo melhor desse tamanho, né? Nosso querido Darwin afirma isso aí. Perfeito? Então, pensou em eucarionte, gatilho para o quê? Teoria endossimbiótica, lembrar que tem um núcleo organizado, lembrar das organelas específicas dos eucariontes, que a gente estava citando delas agora, né? Retículo endoplasmático liso, rugoso. Perfeito? Okay. Gente, vamos lá. Eu queria dar uma distribuída aqui, fazer umas questões de química também. Esse aqui. Perfeito. Tá? Só para dar uma quebrada. Então, assim, só para vocês entenderem.
Essa prova que a gente vai continuar, então, ao longo dos dias, tá? Como eu estava dizendo para vocês, nesse finzinho de ano, tá difícil de marcar aula, né? Tanto os alunos aparecerem quanto os professores conseguirem também. Então a gente está meio que reduzindo só por causa do esperar o Natal e Ano Novo. Mas aí passando isso, a gente vai fazer um intensivão, aula quase todo dia, beleza? E a gente vai continuar resolvendo essas provas, tá? Lembrando que a gente vai fazer questões. Essa prova aqui, ela é 2019, se não me engano, deixa eu ver aqui. Isso, 18, mas é primeiro semestre de 2019, isso, tá? E aí a gente vai fazer todas as provas da FAT, CEUB-FAT, a gente vai fazer todas as provas da VUNESP desse ano, de vestibular de medicina, tá? E a gente vai fazer também as questões de todas as matérias da prova, perfeito? Hoje, especificamente, a gente vai fazer algumas de biologia e algumas de química, e aí a gente vai terminando essas questões ao longo dos tempos, e sempre fazendo essas revisões aqui, tá, galera? O importante é essa revisão que eu faço em cima desses pontos aqui, porque são comentários importantes para vocês resolverem questões futuras, tá? E aí, praticar, né, ver as tendências. Então, eu vou fazer um pouquinho de química aqui só para dar uma misturada, já? E a gente vai fazer depois física, vai fazer depois matemática, português, história, geografia, perfeito? Então, ele já começa aqui com um texto, né, que ele é sugestivo para a resposta das questões 15 e 16, né? E a gente vê aqui, ó, no catabolismo de trigliceróis, né, que são os triglicerídeos, né, em presença de enzimas, temos o processo de hidrólise formando ácidos graxos e glicerol, conforme o esquema apresentado. Então, lembrar disso aí, galera, um triglicerídeo, né, eles vão ser quebrados, hidrolisados e vão acabar formando o quê? Glicerol, que é um álcool, e os ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos. Tá? Então, lembrem disso, galera. Álcool mais ácido carboxílico forma o quê, galera? Álcool mais ácido carboxílico. Formam ésteres, tá? Então, lembrar que o triglicerídeo, né? O triglicerol, eles são o quê? Álcool mais ácido carboxílico formam o quê? Ésteres. Tá? Vamos lá. 15. A conversão de ácidos graxos em trigliceróis ocorre por meio da reação de... Então vamos lá, galera. Ácido graxo formando triglicerídeo é o processo que acabei de dizer. Esterificação, formação de ésteres. Perfeito? Esterificação. Bem facinho. Então, olhou essa equação aqui, galera já sabe. Pum, já bate o olho. Esterificação. 16. A análise das cadeias carbônicas do triglicerol permite concluir-se a estrutura representando um óleo ou uma gordura, devido ao grau de insaturação. Galera, vamos lá. Lembra o seguinte, tá? Óleo. Eles vão ter o quê? Duplas ligações, que são nossas queridas insaturações, né? E gordura faz ligação simples. Lembrar disso aí sempre, tá? Perfeito? Então vamos lá. Nessa questão aqui, ó, se a gente tem uma ligação dupla, aqui é sugestivo para óleo e aqui seria uma sugestiva para uma gordurinha, tá? Mas ele está perguntando o seguinte, ó, a análise das cadeias carbônicas do triglicerol permite concluir-se que a estrutura representa um óleo ou uma gordura, devido ao grau de insaturação, tá? Então, se for dupla, é óleo, se for simples, é gordura. O triglicerol apresentado representa um óleo com configuração cis em uma de suas cadeias carbônicas, um óleo com configuração trans, uma gordura com configuração cis, uma gordura. Então, isso aqui é óleo e gordura, galera. Vai ser óleo por causa da dupla, tá? Lembrar disso aí. E aqui, ó, vamos ver. Isso aqui é transversis, olha só. A cadeia maiorzinha está aqui embaixo e a outra cadeia maiorzinha também está aqui, ó. E aqui para baixo é hidrogênio e aqui também é hidrogênio. Tá perfeito? E aí, como vocês conseguem ver, isso aqui é uma formação trans. Tá? Trans. Então, olha só. Trans e óleo. Então, letra B. Tá? Lembrar que se fosse cis, né, galera? Essa cadeia aqui estaria em cima. E aí teria uma cadeia grande em cima, outra cadeia grande em cima. E não entortaria a cadeia. Tá? E é por isso, galera, que os óleos, eles são óleos, né? Eles entortam as cadeias e o espaçamento entre as moléculas fica maior. E aí, como ele aumenta o volume, fazendo esse espaçamento, a densidade diminui. Perfeito? Já? Gente, eu vou concluir essa 18 aqui só por causa do nosso tempo, tá bom? E aí, nos outros dias a gente vai continuando, tá? Lembrando que quarta-feira a gente tem aula de novo.
Então, olha só, 18. A reposição diária de vitamina C se dá pelo fato de ser um composto facilmente eliminado pela urina. Galera, vitamina C a gente não dilui na água? Sim ou não? Sim, né? Então, vitamina C é o quê? Lipossolúvel ou hidrossolúvel? Hidrossolúvel. Perfeito? E aí, vamos lá. Analisando sua estrutura, pode-se concluir corretamente que se trata de um composto. E por que vai ser hidrossolúvel, galera? Olha só. Olha o tanto de hidroxila. Hidroxila, hidroxila, isso aqui é tudo o quê? Polar, né? Então faz ponte de hidrogênio com a água, tá? Então, lipossolúvel não, anfifílico não, hidrossolúvel, ok. Então, hidrossolúvel porque estabelece interações do tipo ligação de hidrogênio com a água. Hidrossolúvel porque estabelece interações do tipo dipolo, não. Ligação de hidrogênio, né, galera? Sempre que a gente tiver flúor, oxigênio e nitrogênio ligados ao hidrogênio, a gente vai ter o quê? Ligações de hidrogênio, tá? Então, essa aqui foi bem rapidinha, tranquila, né? Então, vocês viram, galera, que na prova do CEUB dá para matar só com a orgânica aqui várias questões, né? Um esquema bem rápido. Tá joia? Galerinha, então foi um prazer abrir essa aula do CEUB com vocês, tá joia? A gente vai continuando ao longo das semanas e a gente vai ter uma caminhada bem legal aí até fevereiro, aí, que é a nossa prova. Tá joia? Lembrando que qualquer dúvida aí vocês podem estar falando comigo, perfeito? E é isso aí, galera. Boa semana, boa noite, viu? Vocês são demais e obrigado pela aula. Valeu, João. Valeu, Alana. Valeu, Bela. Alice, a Thaísa, Lani, a Thay. Tchau, gente. Boa noite, viu?